Família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem. E hoje, família, nós vamos entender, né? Porque a gente está chegando no final do ano e a gente precisa entender que a condição do novo não é virar o ano. Não é porque o calendário muda, não é porque o sol nasce um dia e depois a lua vem, então um dia novo nasce e então tudo vai ser novo. Não é assim que funciona, não é porque mudou do dia 31 de dezembro de 2025 para o dia 1º de janeiro de 2026 que tudo vai ser novo. Eu sei que esse papo ele é batido, ele é clássico, todo final de ano a gente fala sobre isso. Mas a verdade tem que ser dita, ela precisa ser lembrada. A mudança, ela começa onde? Em nós. É só uma nova pessoa, é só uma nova mentalidade, é só uma nova decisão, novos comportamentos e novas ações, novas formas da gente se ver, que vão poder trazer pra gente novos resultados. Então, a gente precisa destruir o velho. Essa é a condição. A condição é destruir o velho, é acabar, eliminar o velho para que o novo nasça. Porque não dá para ocupar o mesmo lugar, o velho e o novo. Não dá. Não dá. Não vai dar. Então a gente tem que entender isso com muita clareza. É isso que a gente está fazendo aqui hoje juntos. Entender que a condição do novo é destruir o velho. É dar tchau, eliminar, é desapegar do velho, é abandonar o velho, é deixar para trás. E eu sei, né, que na nossa cabeça, no nosso entendimento de vida, é muito difícil despedir, é muito difícil abandonar, deixar para trás, é muito difícil mudar, é muito difícil virar mesmo, sabe? Ser confrontado, olhar para dentro da gente, enxergar as nossas maldades, enxergar os nossos pecados, enxergar os nossos erros, enxergar aquilo que precisa ser transformado. E a verdade é que é só o Senhor que pode fazer isso por nós. A verdade é que esse é o mais lindo presente que o Senhor pode nos dar, é quando Ele abre os nossos olhos. É quando Ele faz a gente enxergar aquilo que às vezes era normal pra gente, aquilo que às vezes era comum pra gente, que a gente achava que era, né, aquilo que a gente vivia no automático e achava que era assim e que sempre ia ser assim, que eu nasci assim, sempre foi assim, vai ser sempre assim, né? Mas com o Senhor a gente sempre tem que, família, novidade de vida. Com o Senhor, a gente sempre pode ser transformado, sempre tem mais, sempre tem mais. O Senhor, Ele quer alargar as tendas, o Senhor, Ele quer nos instruir mais, Ele quer nos ensinar mais, o Senhor quer nos dar mais conhecimento, nos apresentar mais dEle, o Senhor, Ele quer transformar a nossa mentalidade, o Senhor quer nos transformar, quer transformar nosso coração, quer transformar a forma que a gente olha pra gente, Ele quer transformar o nosso entendimento, Ele quer transformar a nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor é por nós em todas as áreas da nossa vida. E o perdão de Jesus e o sangue de Jesus, Ele nos lava, Ele nos limpa por completo, família. Não tem nenhum lugar escuro que Ele não possa ir, não tem nenhum lugar escondido, nada está escondido do Senhor. Tudo Ele está vendo, tudo Ele sabe, tudo Ele viu, nada pega o Senhor de surpresa. Então, a gente só precisa ser honesto com o Senhor. Não mascarar nada para o Senhor, falar toda a verdade para o Senhor e pedir a ajuda dEle, pedir o perdão dEle, pedir a capacitação dEle. E Ele faz, família, às vezes não é no nosso tempo. Às vezes os processos eles podem ser um pouquinho mais longos que a gente gostaria. Às vezes é incômodo demais. Eu estava até lendo um livro recentemente do pastor Renan Belos, que fala sobre a gente não permanecer num lugar que não nos cabe mais. E eu tenho uma parte do livro que ele fala de um exemplo da xícara, né, que ela era uma argila, sem forma. E era só uma argila, era só algo inútil, sem forma, sem valor. E então, de repente,
o escultor pegou aquela argila e começou a amassar, a moldar, a girar aquela xícara. E ela disse que a xícara começou a sentir o quê? Incomodada, desconfortável, enjoada, e começou a dizer, para, tá ruim aqui. E então, aquela pessoa que estava moldando e dando forma para aquela xícara, ela começou a entender que aquilo ali tinha um destino, aquilo que era só uma argila, começou a ter valor, ganhou forma, mas precisou passar por aquele processo. Então foi o tempo de ir pro forno, pro fogo, para ficar firme, mas não foi fácil ficar ali no fogo. E a xícara dizia, socorro, socorro. Eu tô contando a história mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos assim. Aí a xícara dizia, socorro, socorro, me tirar daqui. Aí tirou um pouquinho, mas depois colocou de novo, porque tinha que ficar ainda mais resistente, ainda mais forte. E é isso que o Senhor faz com a gente, é isso que Ele faz na nossa vida. Só quem aceita passar pelo processo. Então o Senhor, Ele tem novidade de vida. O Senhor, Ele tem perdão. O Senhor, Ele tem remissão, o Senhor tem algo inédito, Ele tem algo novo em todo o tempo, todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, família. Mas a gente precisa aceitar passar pelo processo, porque o Senhor, Ele nos criou livres para ser dele, livres para viver o propósito que Ele criou pra gente antes da fundação do mundo, por toda a eternidade. Mas a gente precisa se entregar, se render a esse projeto, a esse sonho, a esse propósito, amém? Então a gente tem que entender que a condição do novo é destruir o velho. O Senhor, Ele fala que a gente tem que nascer de novo. Nascer de novo. E quando Ele falou isso, Ele falou para um homem, que era Nicodemos, que era um homem muito entendido, né, com status, com títulos, com cargos, muito respeitado, muito honrado, mas ele não conseguia entender. Como assim nascer de novo? Como assim? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe depois de velho, nascer de novo? Jesus falou, não estou falando isso. Como é que você pode ser uma pessoa tão grande, respeitada com títulos e cargos, mas não entender isso que eu estou falando? Jesus, Ele comunicou muito claramente pra gente que não é sobre títulos e cargos, é sobre autoridade. Jesus, Ele falava como quem tem autoridade. Ele era maior do que os cargos e títulos, Ele não tinha cargos e títulos. Amém? Ele não se apresentava com uma carteirinha, um título, um cargo. Não. Jesus se esvaziou da glória dele. E Jesus, Ele quer nos mostrar que precisa ser tudo novo. E a gente precisa entender, né, que está chegando esse ano, esse tempo, a gente virar o ano, que tem mais pra gente. Tem mais, grandes coisas o Senhor fez por nós e nós estamos alegres. Lá no início, o fim é melhor que o começo, porque lá no início, quando a gente nasceu nessa terra, a gente estava lá com a natureza caída, pecadora, afastado, separado do Senhor, distante do Senhor. Minha vida aqui, agora dizendo minha vida, nem conhecia Jesus, não sabia quem Ele é, não sabia o que Ele pode fazer, não sabia que podia ter amizade com Ele, não conhecia, não me relacionava, não andava com Ele, não era amiga dele, não era filha dele, não era salva, não era alimentada por Ele, não era sustentada, não era fortalecida, não era nada. O fim é melhor que o começo, lá no começo, quando eu nasci nessa terra. As dores foram me marcando, as pessoas foram me moldando, os ambientes, as circunstâncias, as experiências foram me moldando, os pecados, a natureza pecaminosa foi guiando a minha vida e muitas vezes destruindo muitas áreas da minha vida, me destruindo por dentro, emoções, pensamentos, sentimentos. O fim é melhor do que o começo. Começou assim, mas não terminou assim. Começou assim, mas em determinado tempo o Senhor escolheu. Esse é o dia que eu vou me apresentar para minha filha. Esse é o dia que a minha filha vai
lembrar quem ela vai me conhecer, ela vai receber meu amor, ela vai receber meu perdão. Eu vou abrir os olhos dela e vou ter compaixão dela. Ela vai enxergar os pecados dela, ela vai enxergar que ela é pecadora, ela vai se arrepender, ela vai mudar. Ela vai ser transportada para o meu reino, ela vai ser tirada, arrancada do domínio das trevas, ela vai ser livre, ela vai me conhecer a cada dia, ela vai andar comigo, ela vai ser instruída por mim, eu vou ser a luz dela, ela vai deixar de ser orgulhosa, ela vai me ouvir, ela vai me seguir, ela vai me obedecer. Lá no começo, o fim é melhor que o começo, lá no começo existia desobediência, existia orgulho, existia maldades, muitas maldades, mas o Senhor, Ele vai purificando a gente, Ele vai santificando a gente, Ele vai nos enchendo dEle, Ele vai fazendo essa transformação acontecer na nossa alma, Ele vai fazendo a gente nascer de novo, em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Então, não é o fim. Não é o fim, não é porque o Senhor já fez grandes coisas nas nossas vidas e nós estamos alegres e gratos e louvamos ao Senhor e celebramos ao Senhor que é o fim, não acabou, não acabou. Eu vim aqui como boca de Deus te dizer isso, te lembrar, te acordar para essa verdade, não acabou. O Senhor é por você em todas as áreas da sua vida, emocional, mental, espiritual, financeira, relacionamentos, casamento, amizade, tudo, trabalho, tudo, nós somos dele. Nós somos dele. Então, hoje, o Senhor, Ele quer que a gente entenda. Ele tem mais para fazer na nossa vida. Ele tem mais para fazer na sua vida. E, como eu disse no início desse vídeo, a condição é a nossa mudança. A condição do novo é a destruição do velho. Então, hoje o Senhor, Ele quer trazer à nossa memória aqui uma palavra que está lá em Provérbios, que vai dizer o seguinte: nós somos como nos vemos. O Senhor, Ele quer mudar a forma que a gente se vê. O Senhor, Ele quer que a gente se veja como Ele nos vê. O Senhor, Ele quer que a gente se transforme por completo, porque conforme a gente vai se transformando, conforme a gente vai deixando Ele nos transformar, conforme a gente vai deixando Ele nos confrontar, arrancar maldades, arrancar medos, arrancar mentiras de nós, arrancar vitimismos, arrancar raivas, mágoas, rancores, conforme a gente vai obedecendo o Senhor, seguindo as instruções dEle, obedecendo a lei dEle, amar o próximo como a ti mesmo, perdoar, deixar o velho para trás, esquecer o que se foi, confiar nele, depender dele, obedecer ele, louvar a ele, dia e noite, buscar a ele, meditar na palavra dele. Conforme a gente vai obedecendo, a gente vai sendo transformado, a gente vai começar a se ver de forma diferente, a pensar de forma diferente, as pessoas vão nos ver de forma diferente. Tudo vai ser novo na sua vida. Você crê nessa palavra? Declara aqui: o Senhor é um Deus de obras completas, Ele não para no meio do caminho. Tudo que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Tudo que Ele começou, Ele é fiel para completar. O Senhor é a verdade. O Senhor é fiel. O Senhor não para no meio do caminho. Lembra disso, a gente só precisa estar disposto, disponível, entregue, rendido para que Ele continue. A gente só vai continuar sendo transformado, sendo lapidado por Ele, se a gente permanecer, família. Permanecer buscando Ele, permanecer ouvindo Ele, permanecer conhecendo Ele, permanecer se rendendo, deixando Ele nos mostrar o que precisa ser transformado em nós, na visão que temos para nós, no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas ações. Amém? Que a gente viva uma vida agradável ao Senhor, que todos os nossos pensamentos e sentimentos sejam agradáveis ao Senhor, que cada um dos nossos passos sejam guiados, dirigidos pelo Senhor e que Ele nos dirija por onde Ele quiser, em nome de Jesus. Amém. Digita aqui, amém. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Nós nos vemos no próximo vídeo, se o Senhor quiser. Beijo, tchau.